Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas e iremos hoje falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, ela integra o conjunto aí das revoluções burguesas do século XVIII, né, responsáveis pela crise do antigo regime na passagem do capitalismo comercial para o industrial. Somado a essa revolução, posteriormente surge aí a independência dos Estados Unidos e também a Revolução Francesa, que ela data o início da Idade Contemporânea. Bem, por que nós precisamos falar de Revolução Industrial? Sabemos que para que os produtos eles cheguem em nossas mãos, eles precisam passar por um processo. Porém, esse processo ele foi transformador ao longo dos anos. Ele passou por várias etapas e nós então iremos explorar essas etapas, iremos explorar quais condições são necessárias para que o processo de industrialização aconteça, quais foram as principais invenções que o homem foi capaz de criar no início de tudo e por que nós precisamos tanto estar por dentro desse conteúdo que é a Revolução Industrial. Bem, vamos explorar aqui as etapas de produção. A primeira é conhecida como artesanato, que foi a forma de produção característica da Baixa Idade Média durante aí o Renascimento, certo? Urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar, na qual o produtor, ou seja, o artesão, possuía os meios de produção e trabalhava com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, né, necessária para que pudesse entregar o produto terminado, concluído para a pessoa que encomendasse e para a pessoa que estivesse aí interessada em adquirir tal produto. Então era algo mais artesanal, não tinha ainda o, o trabalho com as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje nas indústrias. Depois veio a manufatura, né, que foi a forma de produção que predominou aí ao longo da Idade Moderna, resultando da ampliação do mercado consumidor, né, com o desenvolvimento do comércio marítimo. As grandes navegações estavam em alta nesse tempo, e as populações elas estavam crescendo, né? Então as necessidades dessa população aumentavam e juntamente com as necessidades dessa população surgiu a necessidade de ampliar o trabalho para atender a essas necessidades. Então a manufatura vai ser um período de ampliação da produção, né? Digamos que em grande quantidade, aonde se vai utilizar mais pessoas e aonde também vai se produzir mais produtos. E por fim veio a maquinofatura, aonde o trabalhador estava submetido ao regime de funcionamento da máquina e a gerência direta do empresário ou do burguês, aquele que era o dono do capital, aquele que era o dono da indústria e que agora estava confiando é, o, o trabalho necessário dessas indústrias a uma grande quantidade de pessoas. Então, aí começa a surgir as classes, né, de proletariado e de burguês. O proletariado que é o trabalhador, o burguês que é o dono, é o empresário, né, aí das indústrias. E aí foi nessa etapa que se consolidou de fato a Revolução Industrial. E aí as pessoas elas trazem para nós essa Revolução Industrial divididas em três fases. A primeira fase da Revolução Industrial, ela ocorreu aí
no século XVIII, entre 1760 e 1860, já século XIX, né? Então entre o século XVIII e o século XIX. A Revolução Industrial ficou limitada basicamente aí à Inglaterra, né? O primeiro país europeu a conhecer o rápido processo de industrialização, baseado aí na utilização do carvão e do ferro na fabricação de tecidos e aí com a utilização da máquina de tear, né? Um avanço aí naquela época. Veio então a segunda fase da Revolução Industrial, que ocorreu entre o século XIX, né, que foi de 1860 a 1900. E aí, nesse período, a industrialização ela espalhou-se por diversas regiões da Europa, atingindo também países como França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda. E em outros continentes, o processo de industrialização alcançou os Estados Unidos e o Japão. Né? Temos aí já um desenvolvimento das indústrias intercontinental, ou seja, já não está mais reservado, já não está mais localizado somente no continente europeu, mas já partiu para a América e também para a Ásia, né? Então já houve, digamos que uma propagação das ideias industriais. E a terceira fase, que ela vai do século XIX aí até, aliás, do final do século XIX para o início aí do século XX, né? Então, até hoje surgem aí algumas indústrias e multinacionais. Essa produção ela se automatiza, ela automatiza, ela vem com vários aparelhos tecnológicos que tem suprido a necessidade do homem, como os celulares, como os androides, como tablets, enfim. Essa seria a terceira revolução industrial. Tudo o que nós temos de tecnologia na atualidade, ok? Porque a Inglaterra ela foi a pioneira no processo da revolução industrial. Vários fatores explicam esse pioneirismo. Vem a política econômica liberal, né, que antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais elas estavam aí cartelizadas, cartelizadas aí pelo rígido sistema de guildas, né? E por causa disso a entrada de novos competidores e também a inovação tecnológica era muito limitada, não era de fácil acesso. Com a liberalização aí da indústria e do comércio ocorreu um enorme progresso tecnológico e um grande aumento de produtividade em um curto espaço de tempo. Então a economia liberal, a política da economia liberal, ela favoreceu aí no território europeu o desenvolvimento das indústrias, porque ela não ficou limitada a um tipo de relação comercial, mas ela abriu o leque para outras possibilidades. Além disso, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, sendo essa a principal fonte de energia aí para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Então, outro fator aí primário, né, de certa maneira, né, a matéria-prima, que era o carvão, que veio favorecer aí o desenvolvimento das indústrias na Inglaterra. Tinha também as reservas de minério de ferro, sendo a principal matéria-prima utilizada, né, na indústria. Além disso, tinha mão de obra disponível, tinha a acumulação de capitais, né, principalmente porque durante a fase do mercantilismo, a Inglaterra acumulou bastante riquezas, né, e aí por isso eles tinham recursos financeiros para investir em todas essas tecnologias que estavam surgindo. Os principais avanços aí da maquinofatura. A industrialização da segunda metade do século XVIII iniciou-se com a mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha amplos mercados aí nas colônias inglesas ou não, da América, África e também aí nas colônias da Ásia. Entre as principais invenções, né, mecânicas do período destacam-se aí em 1767 a máquina de fiar de James Hargreaves, né,
Essa máquina ela era capaz de fiar aproximadamente 80 quilos de fios de uma só vez, sobre os cuidados de um só operário. Então, isso era vantagem para o empresário, porque enquanto que na manufatura ele precisaria, ou no trabalho artesanal, ele precisaria de várias pessoas trabalhando para se atingir o total aí de 80 quilos de fiado de uma só vez. Com a tecnologia, uma única máquina seria capaz de fazer isso. Então, de certa maneira, o investimento que ele fazia da máquina era recompensado na questão da mão de obra, que era minimizada. Deixava, por exemplo, de ter 10 pessoas trabalhando para ter uma única pessoa trabalhando. Em 1768 veio o desenvolvimento da máquina a vapor. Todas as invenções mecânicas ganharam maior capacidade aí quando passaram a ser acoplados à máquina a vapor, inventada aí por Thomas Newcomen e aperfeiçoadas por James Watt, com gradativa sofisticação aí dessas máquinas, né, a vapor. Houve um aumento de produção e geração de capitais que eram reaplicados em novas máquinas. Então não ficava o investimento, aliás, o dinheiro que entrava, ele não ficava parado, mas ele ficava circulando, ele ficava sendo investido para que essa tecnologia ela fosse se aperfeiçoando a cada dia. No ano de 1769 veio o desenvolvimento do TA hidráulico, né, com Richard Wright, esse nome é complicado, viu? Né, com Richard Wright. Em 1779 veio com Samuel Crompton a invenção do mule, que era uma combinação de Wolfram com o spring gene, com os fios finos e mais resistentes. E aí no ano de 1785 veio o tear mecânico com Edmond. Em 1814, George ele idealizou a locomotiva a vapor. Em 1805, o norte-americano Robert Fulton revolucionou a navegação marítima, criando então aí o barco a vapor. Então tem a locomotiva, agora já temos o barco a vapor, né? E aí surge, diante de todos esses avanços, o início do controle de produção, né? O uso da energia elétrica e do petróleo, graças à maior potência e eficiência das fontes de energia, permitiu a intensificação aí e diversificação do desenvolvimento tecnológico. A busca, então, aí dos maiores lucros em relação aos investimentos feitos levou à especialização do trabalho ao extremo. Aí surge aí, por exemplo, o Fordismo, que foi um método testado e implantado na indústria automobilística, a Ford, né? As esteiras levavam o chassi de carro a percorrer toda a fábrica. Do lado delas ficavam os operários operando com suas mãos. Além disso, o Fordismo defendia o princípio de que a empresa deveria dedicar-se apenas a um produto e não a vários produtos, né? Então, se a empresa ela dedicasse, por exemplo, só a montagem, era a montagem. Se ela se dedicasse a produção de pneus, era a produção de pneus. Então o Fordismo defendia essa ideia de que era um único produto que a empresa deveria se dedicar. Veio o Taylorismo, né? O Taylorismo com o engenheiro norte-americano Frederick Wilson Taylor, que visava buscar aí o aumento da produtividade, controlando os movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. O Fordismo e o Taylorismo propiciaram aí o surgimento de grandes indústrias e a geração de uma grande concentração de capital, dando origem aí aos holdings, aos trusts e os cárteis. O que eram os holdings? Os holdings correspondem aí às grandes empresas financeiras que controlam vastos complexos industriais a partir da posse da maior parte de suas ações. Então, o acionista que possuísse, digamos que
maior ação de uma determinada empresa, ele era o grande, digamos que, responsável por controlar os complexos industriais dessas empresas, por ser o maior, o acionista maioritário, né? Os trustes são grandes companhias que absorvem seus concorrentes ou estabelecem acordos entre si, monopolizando a produção de certas mercadorias, determinando seus preços e dominando o mercado. E aí consiste, portanto, num domínio vertical de produção. Os cartéis, né, são grandes empresas independentes, aí produtoras de mercadorias de um mesmo ramo, que se associam para evitar a concorrência. Então, os holdings, o controle, né, dos complexos industriais, os trusts, os acordos, né, eram estabelecidos para a monopolização, e os cartéis eram aqueles que trabalhavam de maneiras independentes, ok? Com o desenvolvimento das indústrias, obviamente, veio aí o desenvolvimento da população, né? E aí vem a questão estrutural, vem a questão de logística. Nem todas as cidades elas estavam preparadas para receber a grande quantidade de pessoas que estavam migrando para a cidade em busca, né, de trabalho nas indústrias, que aí é discussão para um outro momento nosso, ok? Bem, a produção em larga escala e dividida em etapas distanciou cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores domina apenas uma etapa de produção, né? Então, o proletariado urbano surgiu como uma classe bem definida e submetida às péssimas condições de moradia, porque as casas, quando se tinha casas, não eram bem acomodadas. Alguns trabalhadores eles ficavam em barracões, né? Outros trabalhadores ficavam morando em, em alguns apartamentos, só que não possuíam, digamos que, saneamento básico, não tinham estrutura para oferecer tranquilidade. Eram lugares insalubres, né? Que eh, ofereciam bastante perigo, principalmente para a saúde, né? Não tinha conforto. Além disso, muitos trabalhadores eles tinham excessos de jornadas, né, semanais. Por exemplo, em 1780, a, o trabalhador ele tinha que ter 80 horas por semana. Em 1820, ele tinha que ter 67 horas. Em 1860, passou a ter 53 horas por semana. Isso corresponde aí. Tem lugares aí que o trabalhador fica. No passado, que os trabalhadores chegavam a precisar ficar entre 15 e 16 horas dentro da indústria, né, para poder dar de conta de entregar o produto e para cada vez mais produzir em grande escala para os patrões, né, que exigiam aí grandes quantidades de produto. E aí veio vários problemas, né, como prostituição, como alcoolismo, como a fome, porque os salários não eram dignos, né? Teve os pontos positivos, obviamente, o processo de industrialização, mas teve bastante pontos negativos. Por exemplo, as crianças elas trabalhavam, né, para poder ajudar. As crianças nem sempre podiam ir para a escola porque estavam trabalhando nas indústrias, que a gente também vai falar sobre isso posteriormente. Bem, houve algumas reações dos trabalhadores, né, diante de tanta insalubridade, diante de tanto trabalho, diante eh, de tanta injustiça, né? Por exemplo, o ludismo, que é um nome que vem de Lúdia, ele é caracterizado aí pela destruição das máquinas. Os operários eles se revoltaram, eles invadiram algumas indústrias e eles quebraram as máquinas e esse movimento ficou conhecido como ludismo. Veio o cartismo, né, que foi organizado pela Associação dos Operários, que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário, trava-língua. Né? E aí, essa associação, digamos assim, dos operários reivindicavam, né, essas melhores condições, menos tempos de trabalho,
porque hoje nós temos diária 8 horas de trabalho, né? O trabalhador formal. Passando disso, o trabalhador ele ganha horas extras, mas naquela época, né, o trabalhador ficava, como eu disse, entre 15 e 16 horas e não tinha um salário justo pelo tempo de trabalho. E em seguida veio a Trade Unions, né, que eram as associações dos operários, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos aí modernos, né? Sindicatos esses que até hoje existem, não com a mesma estrutura, mas com a mesma função de defender aí o direito dos trabalhadores. Então, gente, a Revolução Industrial, ela veio, obviamente, que transformar a sociedade, o modo de produção, o modo de a forma de se ganhar dinheiro, mas por outro lado também ela trouxe aí algumas mazelas para a sociedade, né? Porque muitas crianças, por exemplo, se feriram, perderam membros durante o tempo em que estavam trabalhando nessas indústrias, deixaram de estudar. Muitas pessoas morreram porque os locais onde elas moravam, as habitações onde elas ficavam, por não terem um salário que pudesse comprar uma casa melhor, ou que pudesse pagar o aluguel de um lugar melhor, ficavam em lugares insalubres, onde tinham contato direto com alguns tipos de doenças, né? Porque o esgoto era a céu aberto, não tinha água encanada, diversos fatores que deixaram, de certa maneira, mazelas aí na sociedade durante o início da Revolução Industrial, além dos fatores aí relacionados à contaminação do meio ambiente. Mas sabemos que a tecnologia hoje ela é necessária, né? Todo mundo hoje quer ter um celular e gosta de ter um celular. Todo mundo hoje quer ter acesso à internet e gosta de utilizar a internet. Então, pontos positivos e pontos negativos aí podem ser extraídos do processo de revolução industrial. Até a nossa próxima aula, para a gente continuar ainda falando sobre alguns aspectos, né, da Revolução Industrial e também de outros temas. Um abraço a todos e nos encontramos brevemente.